Seguir falando sobre a PEC 6 por 1, porque o texto aprovado aí reduz, como a gente sabe, o teto atual de jornada semanal de 44 para 40 horas semanais e institui 2 dias de folga, um deles, preferencialmente, aos domingos. Mas tem vários casos específicos, como o de trabalhadores, por exemplo, que passam muito tempo em alto mar pescando. Como é que isso vai funcionar? Eu estou ao vivo com o advogado Álvaro Quintão, que é assessor jurídico sindical, vai tentar explicar mais esses detalhes para a gente. Doutor, muito boa tarde. Começo perguntando o que é que deve mudar imediatamente após a promulgação dessa PEC. Boa tarde. Olha só, imediatamente, eu acho que durante o primeiro momento, né, desse prazo de adaptação, eu acho que o que vai mudar é a necessidade de negociação entre as partes. Várias categorias já estão buscando os sindicatos, etc., para tentar, de alguma maneira, negociar e regulamentar a implementação dessa mudança de carga horária e de jornada. Nós temos hoje, já em negociação com alguns sindicatos patronais, uma possibilidade de acordos coletivos para ajustar exatamente essas exceções que você pontuou. As pessoas que trabalham, por exemplo, em algumas categorias, talvez não tenham nem mesmo impacto na redução da carga horária. Nós estamos numa negociação onde uma categoria já trabalha 36 horas semanais, e aí não tem impacto essa redução, mas vai ter um impacto muito grande na escala de trabalho. E nós estamos, eu acho que o que vai mudar de fato é a importância das negociações nesse primeiro momento de implementação dessa nova regra. Esses 2 dias de folga, como a gente disse, não necessariamente precisam ser sábado e domingo. Como é que isso vai ser negociado com o patrão? Eu acho que vai depender muito da necessidade de cada categoria. Nós temos, por exemplo, o comércio que funciona sábado e domingo. Nós temos, por exemplo, a aviação. Dos sindicatos que nós estamos agora, nesse momento, negociando, são dos trabalhadores da aviação. A aviação não para sábado e domingo. Então, existem categorias especiais que vão precisar, sim, de alguma forma, negociar essas exceções. E eu acho que tudo tem que passar agora pela negociação. As partes precisarão de muita maturidade. Ver aquilo que de fato é essencial em algumas categorias, que podem ser flexibilizadas, podem ser discutidas, e aquilo que não. Eu acho que a regra precisa ser observada, de preferência aos finais de semana, de preferência aos domingos, mas existem exceções, e essas exceções vão ter que ser postas em mesa para uma boa negociação. E que já está conversando com centrais sindicais a respeito de como isso vai ser adaptado. Como é que as centrais sindicais estão recebendo essa promulgação da PEC, essa possível promulgação, já que o projeto ainda vai para o Senado? Hoje, com todos os sindicatos que eu conversei, era um dia de muita alegria, né? Porque é uma reivindicação histórica dos trabalhadores. A jornada de 40 horas, ela é uma reivindicação histórica. E saber que agora nós teremos um prazo para que isso aconteça, ainda não foi concluído, né, o processo legislativo, mas está mais próximo do que estava. E a sociedade, ela vem cobrando muito do Congresso. As últimas pesquisas mostram que mais de 70% da população espera que esse processo legislativo seja concluído o mais rápido possível, promulgado e entre em vigor. Então, eu acho que hoje é um dia de muita alegria para a classe trabalhadora. A gente conversou hoje já com vários sindicatos, alguns já estão marcando reuniões com os sindicatos patronais para sentar e tentar, de fato, negociar. Hoje, as centrais sindicais, os sindicatos, de uma maneira geral, estão comemorando. Hoje é um dia de comemoração, apesar de não ter sido ainda concluído todo o processo legislativo. Pode perguntar, Gabriel. Boa tarde, Álvaro. Eu gostaria de saber o seguinte em relação à transição, porque tem sindicatos patronais que dizem que vão tentar, dentro do Senado, modificar a primeira transição, que acham que o prazo ficou muito curto. São cerca ali de 60 dias para se adaptar. E aí eu queria ouvir de você como que você avalia isso e como devem ficar esses impactos em relação aos 60 dias. Se você concorda com essa afirmação dos patronais em relação ao prazo de 60 dias ou se você acha que dá sim para adaptar,
uma vez que a gente já tem aprovação na Câmara e ainda vai ter o período do Senado. Enquanto isso, obviamente, todos os membros envolvidos dessas mudanças todas, tanto empresários quanto trabalhadores, vão ter tempo hábil para discutir como fica daqui para frente. Bom, Gabriel, é um prazer estar falando com você também. O Gabriel, eu acho que os 60 dias são mais do que suficientes. Quando a gente fala dessa mudança, desse processo legislativo, nós estamos falando como se isso fosse ser aplicado para a totalidade de trabalhadores no país. Isso não é fato. Boa parte das categorias já tem como escala o 5x2. Boa parte dos trabalhadores desse país já trabalham de segunda a sexta. O que muda, na verdade, é uma redução de 44 para 42 nesse primeiro momento. Nós vamos ter necessidade de discutir com mais detalhamento algumas categorias específicas. E eu acho que isso não é o problema. Eu acho que é possível, em 60 dias, com maturidade das partes, se chegar a um denominador. Existe a possibilidade, inclusive, de, numa negociação, você estender um pouco mais esse período. Mas se você não colocar isso como uma obrigação, isso não vai entrar nas pautas de negociação. Vai esperar para chegar ao final, para ir de novo começar uma negociação. Ontem nós estávamos numa negociação com uma outra categoria, onde uma grande empresa pedia já uma flexibilização no prazo de implementação. Ontem a gente estava discutindo isso. Então não é fato que as empresas vão esperar a promulgação para começar a contar os 60 dias para poder fazer a implementação. A discussão já começou, as partes já estão negociando, várias categorias já estão pensando em como implementar, várias empresas já estão fazendo escalas prevendo essa possibilidade. Então não existe essa necessidade de esperar a promulgação para depois contar os 60 dias, para depois ver se não é necessário. Nós já estamos negociando com várias categorias. Eu acabei de falar aqui, no dia 9, eu tenho uma reunião para conversar com as empresas aéreas sobre como ficará a escala daqui para frente. Eles já trabalham, na grande maioria, numa escala de 5x1. O que a gente teria que adaptar agora é passar para uma escala de 5x2. E isso já está na pauta, e já está na pauta há muito tempo. As empresas já estão negociando. Essa mudança já está na pauta da grande maioria das empresas. Então, não há necessidade, e eu tenho uma grande divergência com as pessoas que dizem que há necessidade de um prazo maior, porque não há. O que essas pessoas estão querendo, na verdade, é a não implementação dessa escala, e aí buscam procrastinar isso o máximo possível. Foi dito aqui no início dessa matéria do prazo, que é um prazo curto para o Congresso aprovar. Não se sabe nem se conseguirá ainda aprovar esse ano, apesar de, na minha opinião, existir sim essa possibilidade. Então, o que as pessoas estão tentando é adiar isso o máximo possível. Não é uma discussão séria de que não teria tempo para implementar. A discussão verdadeira é: nós não queremos implementar. E aí se busca essa discussão. As empresas que, de fato, querem implementar já estão negociando, já estão discutindo com os seus sindicatos, já estão discutindo as possibilidades, as empresas já estão se planejando. Então, não é uma novidade, é algo que já vem sendo discutido há mais de um ano. Então, as empresas sabem o que fazer, sabem como fazer, e algumas delas continuam insistindo em não fazer. Essa é a verdade da discussão de quem quer mais tempo, mais tempo, mais tempo. Chegou-se a discutir a possibilidade de estender isso aí por anos para uma verdadeira implementação. Então, eu não vejo problema nenhum, não vejo problema nos 60 dias como um prazo para a implementação. Álvaro, muito obrigado por participar com a gente agora no Agora Metrópolis. E qualquer novidade, por favor, sinta-se à vontade para comentar, até porque, como a gente disse aqui, né, essa discussão ainda vai levar muito tempo. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Gabriel,